Boa tarde. Hoje é dia 11 de novembro de 2023. Acabamos de terminar uma sessão de psicodrama, cuja direção foi da Cassiana Lea, que era meio limão na geladeira, era o tema de Larissa. Contamos com a presença aqui da Ingrid e do Henrique, que fizeram parte da plateia e aceitaram o nosso convite de participar da entrevista. Então, eu vou chamando, as pessoas vão contar um pouquinho. A Cassiana fez um aquecimento, falando, perguntando um pouco como é que soou para as pessoas, meio limão na geladeira, e as pessoas foram trazendo diversas ideias e pensamentos que tiveram a partir disso, do meio limão que muitas vezes acaba sendo descartado, mas que a gente guarda na geladeira e não desapega, e só joga fora quando já está em péssimo estado e coisas desse tipo. Aí surgiram algumas cenas que foram trabalhadas, pessoas da plateia foram chamadas para fazer duplo, que é dobrar a pessoa que está contando a cena, colocar mais um personagem como se fazendo também essa pessoa que está fazendo cena, e isso trouxe muitos questionamentos e muitas questões aí para a gente. Então, eu gostaria de chamar a Ingrid para comentar um pouco, Ingrid, abrir o microfone, comentar um pouco, assim, de momentos que ressoaram em você, fizeram sentido, que momentos em que você que causou algum desconforto, algum desequilíbrio, comentar livremente um pouquinho para a gente, como foi essa sessão para você. Boa tarde, foi muito interessante participar. Saio dessa sessão renovada e com muitas reflexões. Eu me senti muito confortável, porque a partir da metáfora do limão, a gente foi entrando aos poucos em questões que nos tocam no dia a dia e em situações de de diálogo mesmo conosco e com outras pessoas com quem a gente convive, de diálogo, às vezes até de sentimentos, de rusgas, de amarguras. E eu me senti acolhida. Então, quando surge a pergunta, né, a gente já começa a pensar, nossa, mas o que é meio limão na geladeira? A gente começa primeiro a se colocar em terceira pessoa. A gente está fora, né? A gente começa a descrever uma situação que a gente pensa que é o título do encontro, e aos poucos a gente vai personificando esse limão. Então, eu senti muito suave a entrada para a gente falar sobre nós mesmos. E teve um momento que eu falei da acidez do limão. E eu achei muito interessante porque a Cassiana me perguntou se eu era vingativa. E aí eu fiquei muito com essa pergunta na minha cabeça, assim, né? Então foi interessante porque da acidez de uma fruta, eu até aproveitei e fiz uma outra personagem que era ácida. E foi muito gostoso ter feito um limão ácido e colocar para fora talvez uma acidez que eu esteja vivendo na minha vida. E eu achei isso, apesar de ter tocado numa acidez minha, eu estava muito protegida com a metáfora do limão. Uhum. Isso. A metáfora do limão ajuda a gente a se expressar, né? Acaba servindo como um objeto intermediário de relação, onde a gente pode falar à vontade do limão, porque não é a gente, é o limão. Então, obrigada, Ingrid. Agora, Henrique, por favor, comenta alguma coisa que ressoa para você, como é que foi participar dessa sessão com a gente. Sim, eu ressoo muito do que a Ingrid comentou, me alinho muito ao que as percepções dela e essa coisa da metáfora, né, a metade do limão na geladeira e o poder de simbolizar as coisas é uma das coisas que
mas fica para mim, depois dessa experiência, né, para além desse potencial de você poder trazer a sua intimidade, né, de maneira protegida em algum nível e ainda assim conseguir desenvolver essas questões, né, com o grupo, esse símbolo ele acaba se tornando de alguma forma um catalisador, um canal através do qual a gente acaba conseguindo acessar o que há de comum da experiência humana. O que eu quero dizer? Talvez, se não houvesse essa ferramenta do símbolo do limão, a gente tivesse menos facilidade para desenvolver empatia para as questões e para as queixas e para os sentimentos que estão sendo trazidos, né? Mas aí, brincando com o símbolo, todo mundo consegue olhar para esse símbolo e se enxergar lá de alguma. Fechou teu Sumiu o seu microfone. áudio. Abre o microfone, Henrique. Fechou teu microfone. Abre o microfone, Henrique. Henrique, teu microfone está fechado. Henrique, teu microfone está fechado. Abre o microfone. Espera aí, Val, acho que como ele está no celular, às vezes ele não... E ele está num ambiente público, talvez Não, ele... Putz, agora você abriu o oi, microfone, estava fechado. Vai lá. Você falou que peraí. usando a metáfora do limão, você parou aí. Daí Tá. interrompeu. Usando a metáfora do limão, desculpa aí Imagina, Imagina. Thais. técnica. É, mesmo que eu estivesse trazendo alguma coisa muito pessoal, né, eu sabia que isso iria também ser falar dos demais, né? Porque não há dor, não há alegria, né? Que o outro não possa reconhecer em si mesmo quando compartilhada, né? Uhum. E o exercício também que tem a ver com esse jogo cênico, né? De personificar coisas que na reflexão original talvez não se tratassem de um terceiro, e como isso é potente para também encontrar novas formas de abordar essa questão. Então, eu trouxe para a conversa essa questão de uma voz interna, e aí eu fui provocado a pensar nessa voz interna agora como uma pessoa da convivência, né, dar um rosto Sim. para essa voz, e como isso foi mágico no sentido de encontrar paralelos, né, entre a dinâmica de uma pessoa do cotidiano com é, com isso que estava sendo enxergado como voz interna a princípio, e o aquecimento foi muito importante também para perceber todo o potencial, o quanto dava para brincar com essa provocação inicial. Cada um foi olhando para a ideia da metade do limão por lugares tão diferentes e todos fazendo tanto sentido, o que acho que é isso também, né? É logo no aquecimento que a gente começa a se dar conta de que tá todo mundo de alguma forma ou de outra na mesma jornada enquanto ser humano, né? E aí isso nos deixa convidados e confortáveis para toda a troca que vai acontecendo no processo. Obrigada, Henrique. Muito legal o que você falou. Vou comentar um pouquinho, então, para passar depois para a Cassiane. É incrível como o psicodrama, que é agora online, né, é um palco de treino para a vida, né? Então, aqui a gente experimenta situações que vão caminhando desde um limão, metade de um limão na geladeira, que vai servindo para simbolizar muitas situações internas da gente, ou situações que a gente não tem dificuldade de resolver, e meio que sem perceber, ou como se fosse mágica, como o Henrique falou aí, a gente encontra dentro da gente um caminho para seguir, para compartilhar, se expondo numa medida suportável, legal, sem precisar ficar nu, né, na frente de todos, e podendo trabalhar a situação em público, ao mesmo tempo sem se sentir desprotegido, se sentir de uma forma acolhedora e protegida, que foi um pouco que vocês falaram, né? Acho que foi muito legal, Cassiana, eu gostei muito do trabalho, o que meio limão na geladeira não é capaz de fazer, né? Capaz de se transformar, né? Pois é. Então,
É isso aí, Cassiana, agora é com você. Bom, muito bom continuar ouvindo vocês, né? Só comentando brevemente a fala da Ingrid, né? Você falou assim, você perguntou se eu era vingativa. Na verdade, eu perguntei para o Limão se ele era vingativo, né? Porque pareceu ali, o Limão, espremem ele, aí ele se retorce e tal. Eu falei, nossa, e parece que, né, o efeito nas pessoas, né? Quando a gente pega, chupa um limão, morde o limão, né? Eu imaginei fazendo a mesma cara que eu imaginei o limão fazendo, né? Eu imaginei a cara do limão sendo a minha cara. Eu falei, gente, como que pode, né? Então era uma brincadeira, né? Mas assim, disparamos reflexões e que bom, né? É, então, né? Porque às vezes a gente pode pensar que ácido é o outro, né? Ou amargo é o outro, e aí, né? Porque acho que uma coisa que a gente pode contar para as pessoas, né, Val? Eu fui convidando as pessoas para contarem, compartilharem o que associavam ao meio limão na geladeira, e depois, né, desenvolvendo o aquecimento, em dado momento, eu pedi para que as pessoas pudessem experimentar, brincar de serem limões, né, encarnar o limão, né, o que é um jogo, uma brincadeira, e, né, que até comentei que nem todo mundo tem essa facilidade, né, para entrar num papel que não é humano, né, mas, mas aí, então, tem da habilidade de cada um e também, acho que do tempo de aquecimento, do quanto que a gente está conseguindo se aquecer para isso, né? Para se permitir, né? Entrar no Permitir, papel né? de limão. Para não parecer bobo, né? Assim, como assim você foi um limão, né? Se ficar fora de um contexto, pode parecer bobo, né? É, então, quero agradecer, né? Acho que eu gosto das metáforas, gosto muito das metáforas e fico feliz que tenha servido, né, para esse grupo nesse momento. Acho que o Henrique falou algo sobre, né, o que às vezes é de um, ser de todos, né? Então é isso mesmo, né? O psicodrama é, entende, né, assim, a questão protagônica, seja de o protagonista ou uma cena protagônica, um tema protagônico, né? Mas assim, entende que é algo que vai representar o grupo de alguma maneira, né? Não é assim, tal pessoa foi escolhida. Não, aquilo talvez dissesse algo do grupo, né? É, então, é isso. Eu agradeço, espero que possamos nos reencontrar, né? E, Val, Estamos aqui obrigada. estamos aqui todo sábado, então venham sempre. Muito obrigada por. Quer perguntar uma coisa? É isso? Na verdade, eu queria comentar Sim, que é a primeira vez que eu faço online. sim. Eu fiquei surpresa com o alcance, porque quando a gente está no presencial, eu senti uma intensidade maior, né? Mas também porque acho que os temas que foram colocados nas situações presenciais foram bastante combativos, assim, das experiências que eu vivi, mas eu senti que o virtual, apesar de estarmos sentados, apesar de estarmos longe um do outro, apesar das dificuldades de, às vezes, escutar bem né, do dispositivo que está entre nós, apesar de tudo isso, foi muito eficiente e me senti muito acolhida. Então, eu gostaria de deixar registrada essa minha boa surpresa em relação Sim. à dinâmica. É Que isso, Ingrid. legal. Obrigada. Chega, né? Chega Obrigada, na muito gente, fica obrigada. pertinho, né? Na É verdade, legal online ter esse fez. depoimento, É, né, Val? Porque assim, tem gente que não teve essa oportunidade ainda, ou, né, de sim. participar presencialmente, e você com essa comparação, né, assim, bom, funciona, né, assim, é interessante, né? Foi muito importante para a gente no começo da pandemia, que a gente se assustou muito, talvez por não poder mais fazer o presencial, como foi o que aconteceu, a gente acabou desenvolvendo o online, percebendo que o online, que o, que o inconsciente coletivo rola mesmo que o online.
E Então, uma assim, coisa não tá muito substitui certo. a outra, né? Acho que essa São atividades diferentes, mas, sabe, traz gente de outros estados do Brasil, gente de outros países para participar, então é um grande poder de alcance, que é muito legal. Então, é. gente, obrigada Muito obrigada. para todas e todos, você, Henrique, e a gente está aqui todo sábado, às 10h, Muito tá bom? Até a obrigado. próxima. Pretendo participar muito mais vezes. Até a próxima. Obrigado. Venha mesmo. Obrigada. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom.